Bom, pessoal, a gente chega aqui à nossa quarta web aula, né, de Django. A gente aqui vai começa a olhar, né, para a parte de banco, para a parte de persistência, certo? Onde a gente vai começar justamente a trabalhar com a camada de modelos do Django, né? E aí, para isso, a gente vai passar por algumas etapas. A primeira, a gente vai criar um modelo de post, né? Que são as publicações do nosso sistema. Posteriormente, a gente vai criar um modelo de categoria, onde uma categoria vai poder ter, né, vários posts, mas um post ele obrigatoriamente só vai pertencer a uma categoria. E posteriormente, a gente vai criar um modelo de tag, onde muitos posts vão poder possuir muitas tags, e muitas tags pertencem também a muitos posts, certo? Posterior a isso, a gente vai entender o que é related, né, trabalhar com related name, qual o impacto disso, qual a influência, certo? E por fim conhecer o Django Admin, né, onde esse cara aqui ele agiliza bastante a questão de desenvolvimento de projetos, né, de sistemas, e a gente vai dar uma passada básica por ele, né? Lá nos módulos intermediário a gente vai aprender a customizar, né, o Django Admin, seja a gente mesmo, né, pelo código, instalar alguma externa, como admin LTE, né? Então bora começar. Primeiro ponto que a gente vai fazer, vocês vão ver que eu tenho aqui dentro de promotions um arquivo de modelos, né? Onde a gente basicamente tem um array aqui, né, e está enviando esse array para ser exibido no template. Bora executar para a gente ver como é que está aqui, né? Beleza. Se a gente vier no nosso projeto, a gente está exatamente com essa carinha daqui, né? Onde cada item aqui dessas promoções é uma posição lá na minha lista, certo? E a gente não quer isso, obviamente, né? A gente quer que isso seja persistido. Então eu vou vir aqui nos meus modelos, vou começar aqui criando o nosso modelo de post, certo? A gente vai criar ele bem simples, a gente vai dizer que ele tem um título, né? Um subtítulo e uma descrição, certo? A gente pode botar também a data de criação desse cara, e a gente, além do update do created@, a gente também vai colocar um campo de updated@ para quando um usuário atualizar, a gente ter a data em que esse post foi atualizado, né? Muito comum nos blogs a gente ter esses dois caras daqui, né? Então bora lá. Primeiro eu vou dizer que eu tenho uma classe post, certo? E que ela vai herdar do meu model, não é isso? E aí eu preciso aqui dentro dizer que ele tem um título, que é char_field. Se vocês já trabalharam com banco, a gente tem lá aquela questão de, quando está trabalhando com varchar, por exemplo, né, de limitar a quantidade de caracteres. E é o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou dizer que o meu título ele tem que ter no máximo 255. Vou repetir esse cara daqui. Na verdade, eu vou repetir só uma vez, porque eu tenho o subtitle também, né? Além disso, a gente vai ter a descrição. Poderia ser content, como está ali. Deixa eu olhar aqui nas nossas views, como a gente colocou, né? Eu botei como content, então eu vou permanecer como content aqui também, né? E aqui já vai ser um campo livre, né? Vai ser um text field, que vai ser livre para o cara digitar, não tem um limite de caracteres, certo? Beleza. Aqui eu terminei aqui, quando cliquei na view aqui, vendo que a gente esqueceu também do link, né? Que é o link da promoção. Vocês vão ver como é sensacional, né, trabalhar com essa questão do ORM do Django, porque ele já vai ter validações para a gente, certo? Então o próximo que eu vou inserir aqui vai ser o link. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, como ele está sugerindo, que era um char_field, né? Só que se eu coloco como um char_field sem nenhuma validação, ele poderia colocar qualquer texto ali, né? Qualquer conjunto de caractere que entrar. Então, para isso, o Django ele tem justamente a questão do URL field, né? A gente já vai ter as validações lá implementadas para a gente, certo? Beleza. O próximo que a gente precisa é
quando o momento em que esse post foi inserido no banco de dados, eu vou pegar essa data. Então, created at, né? models.outNowAdd, certo? Então ele só vai adicionar lá quando for adicionado esse cara. E o updated at, diferente do created, né? Eu vou colocar toda vez que for inserido, ele vai atualizar essa data, né? Beleza. A gente ainda não vai utilizar os dunder methods do Python, né? Questão do underline str, porque a gente vai entender a precisão disso e o impacto disso, certo? E de onde estão vindo essas coisas também. Então, beleza. Criei esse cara daqui, que é o nosso primeiro modelo. A gente vai criar o segundo modelo. Então, vou ter aqui a classe de categoria. Escrevi errado aqui, né? A gente também depois vai ver como separar isso em arquivos distintos, certo? É possível, de maneira muito simples. Bora herdar esse cara daqui. Não é isso que a gente quer. Eu não vou colocar isso só a nível de simplicidade, mas você também poderia colocar o created at e o updated at, certo? Mas eu vou colocar basicamente o nome e eu não quero que seja many to many, porque não faz parte da nossa regra aqui do negócio, né? Ele vai ser one to many. Então, uma categoria pode ter muitos posts, certo? Deixa eu jogar esse cara aqui para cima, só para ficar mais simples da gente compreender. Então, beleza. E vou relacionar agora dizendo que esse meu post ele tem uma categoria, né? Então vou pegar a foreign key lá de categoria quando ele for cadastrado no banco e jogar aqui, certo? E o tipo de deleção eu vou colocar protect aqui. No intermediário a gente pode destrinchar e aprofundar um pouco mais nas diferenças, né? Mas basicamente aqui eu não vou deixar deletar se tiver algo vinculado, obviamente, no banco, né? Vocês vão observar que poderia ser set null, né? Um cascade, que aí entra na questão do banco do tipo de deleção, né? Proteger, setar como nulo se o cara que está relacionado for deletado, ou deletar em cascata, né? Mas aqui eu vou colocar como protect. Beleza. A gente fez o relacionamento desses dois caras daqui. Eu já vou incluir o de tag, mas eu não vou fazer isso agora para a gente poder separar ele em outro arquivo depois, né? E aí vamos lá, vou pausar o servidor. Veja que ele já está dizendo aqui que eu tenho 18 migrations que não foram aplicadas no meu projeto. Por quê? Porque o Django ele já traz por padrão algumas coisas para a gente, como por exemplo autenticação, né? Manter sessão do usuário. Então tudo isso ele já vai ter para a gente, permissões, grupos, a gente tem tudo isso implementado por padrão no Django e a gente só precisa utilizar como a gente vai fazer, né? E aí, primeiro ponto, a gente tem que gerar as migrations, né? Deixa eu minimizar isso daqui. Primeiro ponto, a gente tem que gerar as migrations. As migrations, a gente, se alguém vem de Java, né? Deixa eu dar um clear aqui, que eu vi agora que está cortando, né? Nessa tela. Pronto. Se alguém vem de Java, a gente tem um cara chamado de Flyway, né? Onde essas migrações, elas servem para quê? Para que a gente possa controlar, versionar, por exemplo, o banco de dados. Então a gente vai ter um controle maior sobre a formulação, né? Uma modelagem do banco de dados. A gente não vai criar tabelas diretamente aqui no nosso caso. A gente vai primeiro executar as migrations aqui da gente. Vou mandar ele preparar, né? Beleza, ele está dizendo que aqui ele preparou duas na migration inicial. Então veja aqui que eu tenho uma espécie de versionamento. Esse cara é o 001. Então se eu vier aqui em migrations, vocês vão ver, não de home, né? De promotions. Vocês vão ver que tem uma migration aqui criada, né? Que vai fazer esse intermédio aí com o banco. E o segundo comando, isso aqui eu não criei nada ainda no banco, né? Ele está com SQLite ainda. Se vocês vierem aqui, ó, abrir, não tenho nada dentro do meu banco ainda. Eu vou rodar o segundo comando, que é o migrate, né? Rodei o migrate. Ele vai gerar de vários aqui, porque como eu já disse, tem um monte de coisa. Questão de manter grupos, manter permissões, manter usuários, né? Então tudo isso a gente já tem aqui por default, né? Do painel administrativo. Mas o mais importante aqui, observem que dentro
do app Promotions, a 001 foi executada. Então, esses dois caras aqui, né, eles têm que estar num banco de dados agora. Então, eu vou abrir aqui o SQLite. Está aqui a questão de grupos, né, de autenticação, de usuários, não é isso que importa para a gente agora. O que importa é o quê? É que eu tenho aqui uma tabela de categoria e outra tabela com os posts, cada um com os campos lá vinculados, né? ID, title, subtitle, link, certo? Então todos os meus modelos foram vinculados, beleza? Esses dois pontos aqui a gente já desenvolveu, né? A gente tem um terceiro aqui agora que a gente vai criar uma tag e vai fazer um relacionamento de muitos para muitos. Esse terceiro eu vou fazer de uma maneira diferente para vocês entenderem como como está funcionando, né? E a existência também, a possibilidade de fazer isso, vocês também vão encontrar no mercado. Vou criar uma pasta models, vou informar que isso aqui é para ser tratado como um pacote, né? Com uma suíte. Depois a gente vê também o poder que isso aqui proporciona para a gente. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado category.py e outro chamado posts.py, né? E o terceiro que a gente quer é tag.py, que é postei no singular. Beleza. E agora eu vou pegar aqueles dois que eu já tenho lá, que é de categoria, né? Trazer para cá. E de posts trazer para cá também, vou deletar a categoria, ele vai dar um erro, porque ele não vai encontrar esse cara daqui, né? E eu vou importar a categoria, tem algumas maneiras de a gente fazer esse relacionamento, certo? Mas eu vou fazer da mais explícita. Vou deletar esse model daqui e vou importar essa categoria, né? E aí aqui na teoria já estaria funcionando, né? Beleza, não deu nenhum problema. E agora a gente vai criar mais um modelo aqui. Vou copiar esse cara porque vai ser similar, certo? Eu vou fazer o relacionamento lá em post, que é a minha entidade mais forte, né, dentro do sistema, mas não estaria errado colocar em tag. Então aqui eu vou chamar da tag, né, importe lá. Opa, é para ser tag, né, esqueci de mudar o nome. Beleza? A diferença de um para o outro é que enquanto o outro é um to many, esse vai ser many to many, né? Então aqui eu vou dizer que eu tenho tags, né? Que é um campo many to many field, certo? Para tag, muitos para muitos. Então o que é que eu espero quando é um campo muitos para muitos? Ele vai criar uma outra tabela, além da post e da tag, né? Em que eu vou guardar a chave de post e eu vou guardar a chave de tag. Bom, agora a gente vai informar aqui, né, que de dentro aqui dos meus modelos eu vou exportar, né, vou deixar que as pessoas importem de tag a tag, né, de categoria, de post, né? E agora eu vou dar um Python, vou mandar ele gerar aqui minhas migrations, certo? E aí ele não mexeu, né, no que eu já tinha, que era justamente category, ele não foi mexido esse modelo, né? E post foi mexido por quê? Porque dentro de post eu adicionei um campo de fields, né? E aí ele gerou aqui o 002. Tá vendo? Quando ele vai fazer o relacionamento de tag, ele vai criar, né, a tabela tag e ele vai fazer o relacionamento de post com tags, né? Se eu der um migrate agora, ele deve ter gerado duas tabelas. Por que duas? Porque uma é da tag em si, né? E como muitos posts podem ter muitas tags, eu tenho uma outra tabela fazendo o vínculo desses dois, né? Só a título de vocês entenderem, digamos também, e da possibilidade disso, né? Que eu tinha também uma description aqui, né? Que é um text feeding tag. Não é o que eu quero, né? Mas só para vocês entenderem o que é que a gente poderia fazer aqui. Se eu der um make migration, ele vai gerar esse campo daí, né? Como ele não tem um default ali, ele vai dar erro, então deixa eu colocar aqui um default como vazio, né? Porque ele estava pegando com que já existe dados criados em tag que não tem descrição. O que é que eu faço com esses caras, né?
Então o default ali vai dizer, ó, coloca vazio. Eu vou dar um make migration, ele gerou a terceira, certo? Mas digamos que eu gerei. Vou dar um migrate também, né? Ele vai criar esse campo aqui no meu banco. Cadê o SQLite? Ele vai criar esse campo aqui, descriptions. Mas eu errei. Eu não queria essa descrição. Só apagar aqui adianta não. Isso vai gerar problema, né? Porque ele está esperando. Uma das possibilidades é eu voltar à migração. Então eu vou dizer, olha, execute migrate de promotions. Eu não posso chegar aqui simplesmente e apagar. Se eu chegar aqui e simplesmente apagar, você vai gerar um problema imenso, né? Então eu posso dizer, roda um migrate em promotions, mas até a 002. Eu vou fazer como se fosse um rollback. Vou voltar, né? Então, beleza, fiz isso. Ele disse que não está mais aplicando aqui, né? Está removendo o que foi aplicado, certo? Deu ok. Então, se eu vim agora aqui no meu banco, a gente vai ver que ele já deve ter deletado o campo de description. Beleza, agora sim, se eu deletar esse cara, não vai dar problema no meu sistema. Beleza? Porque ele não está aplicado no meu sistema. Caso contrário, você vai ter um problema e muito grande. Então não façam isso. Certo? Beleza, feito isso a gente já tem aqui. Se eu der um migrate só, ele não vai executar nada, justamente porque ele já está na atual, né? Então não tem nada ali para aplicar. Beleza? Então a gente criou o modelo de tag. E agora a gente faltou um campinho aqui, conhecer o shell, né? Então, deixa eu dar um clear aqui, deixa eu diminuir essa tela aqui para ver se facilita um pouco, né? Como tá cortando ali, eu iniciei e não tinha visto. Então, beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Vou fazer Python, manage.py, e vou entrar em um shell que o Django oferece para a gente, né? Um console iterativo. Aqui eu posso importar meus modelos e testar eles. Né? Então, por exemplo, observem que dentro de categoria aqui eu não tenho nada inserido. Cadê category? Aqui. Eu não tenho nada inserido ainda, né? Essa parte não precisam fazer, não precisam memorizar, obviamente, que a gente não vai ficar fazendo isso, mas pode ser útil para vocês em algum momento. Quem gostar tem uma extensão, né, que é do Django Extensions, que é o Shell Plus, que facilita bastante. Mas aqui eu vou dizer, olha, do meu app Promotions, certo? Dos meus modelos e do arquivo Category, importa a minha classe lá, né? Que eu criei categoria. A gente vai começar a interagir aqui um pouquinho, né, com a RM do Django, que a gente consegue interagir com o banco justamente através de um cara que a gente chama de Objects, né? Que eu vou dizer, olha, traz todos os dados que estão cadastrados lá no meu banco. Ele trouxe um carry set vazio, que eu não tenho nada ainda criado lá, né? Da mesma forma que eu posso dizer o all para ele trazer todos, eu posso dizer o create, certo? E vou passar aqui categoria A. Né? Eu acho que categoria está vinculado lá. Cadê o category? Beleza. Certo. Criei aqui essa categoria, né? Eu disse, olha, atribui aí o nome dela, categoria A. Então, se eu der agora um categories all, observe que eu já tenho uma categoria ali cadastrada. Ele trouxe uma lista aqui, na primeira posição, por isso que eu vou colocar 0, né? Trazer essa categoria. Se eu pegar aqui o name dela, observe aqui que é a categoria A. Né? Então já está cadastrado no meu banco. Se eu vier aqui agora em categoria, ela já está aqui. Certo? Eu vou cadastrar também um post. Né? Vou deixar aqui aberto, porque é bastante campo para a gente criar. Então eu tenho que from promotions.model.post import post, certo? E aí aqui eu tenho que dizer
post.objects.create, né? Vou dizer que o título, vou colocar coisas bem simples aqui para não dar trabalho, certo? Título A, depois a gente deleta. Subtítulo é igual a B, certo? O content dele, conteúdo. O link, vou colocar um link válido aqui, vou colocar o Google, né? Created yet eu não preciso, porque é no momento de adicionar. E o category, eu vou passar essa categoria que eu criei ali, né? Ele vai dar problema se eu tentar executar esse cara daqui, certo? Então eu vou interromper, vou copiar isso daqui. Deixa eu aqui atribuir o resultado desse cara em uma categoria. E agora sim eu vou dizer, olha, e a categoria igual a essa variável category, né? Vamos executar esse cara daqui, ele criou já esse post. Então, se eu vier aqui no DB SQLite post, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Beleza, já está cadastrado, né? A gente não vai ficar usando SQLite, certo? A gente vai substituir em aulas posteriores para o Postgres. Mas ele já cadastrou, veja que ele já pegou as datas aqui, né? E a gente já está interagindo com o banco. Não precisa fazer esses passos novamente, a gente vai utilizar o DjangoAdmin e fazer isso no nosso próprio código, né? E aí aqui é só porque eu gostaria que vocês entendessem quando a gente utiliza o Related Name nos nossos modelos, certo? Por quê? Deixa eu cadastrar mais um post aqui. Post C. Eu vou colocar aqui D. Beleza? Estou cadastrando na mesma categoria. Digamos que agora eu queira pegar os posts daquela categoria. Observe que ele está dizendo que eu não tenho. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Fechei esse cara. Já foi nosso objetivo. Que eu não tenho um atributo, né, em categoria chamado de posts. Eu realmente não tenho. O Django por trás do código, né, ele permite que a gente acesse da categoria os posts vinculados a ela. E aí, para isso, a gente tem um cara chamado set, né? Post, que é né? Set. Beleza? Por que ele está fazendo isso? Porque ele está pegando o nome da minha classe e aí eu estou dizendo set de conjunto. Então, traz aqueles posts que estão vinculados à categoria. Então, você vai observar que se eu der um all aqui, ele trouxe os dois posts que estão vinculados a ela. Mas eu tive que usar post, nome da classe, né? O padrão é esse, underline set. E se eu quiser chamar category.posts, né? Fica mais elegante, inclusive, né? Eu posso chegar aqui e dizer, olha, o nome relacionado, ou seja, um related name, vai ser posts, né? Deixa eu fechar esse cara aqui, senão ele não vai funcionar. Então agora eu não vou precisar utilizar aquele set ali, né? Vou salvar esse cara daqui. Deixa eu executar aqui de novo. Beleza, executei o migrate no make migrations, né? E agora o migrate para ele, a gente alterou o nosso modelo aqui, né? A gente colocou um nome relacionado. Vou vir no shell, vou importar, não é o post que eu quero a categoria, né? Vou atribuir a variável categoria a primeira, que eu cadastrei só tem um, na verdade. E agora eu vou dar um category.posts. Observe que ele já funcionou, né? Então, obviamente, fica muito mais elegante trabalhar com o related name. Por isso que vocês vão ver esse cara daqui, quando estiverem trabalhando, né? Com Django no caso, certo? Então a gente aqui viu a diferença, né? Do utilizar o set, né? O nome do modelo underline set e o personalizado. Então a gente finaliza esse cara e por fim a gente tem um cara chamado DjangoAdmin, né?
que aqui é onde o Django sai à frente de diversas ferramentas no que diz a coisa pronta, né? Trazer pronto para vocês. A gente tem um painel administrativo que já permite a gente gerenciar todos esses caras aqui que eu estava fazendo pelo Shell. Então eu vou dar aqui, vou rodar primeiro o Run Server, né? A gente não vai conseguir se autenticar ainda. Então tá vendo, já abri aqui. Vou vir aqui no /admin. Ele vai dizer page not found, porque lá na primeira aula da gente eu comentei a rota que permite acessar esse painel administrativo, certo? Salvei, entrei aqui agora. Ele está pedindo um usuário e uma senha. Mas que usuário e que senha é essa, né? E aí a gente vai vir aqui no terminal. A gente também não vai ficar vindo por aqui, mas para criar super usuários, ou seja, aquele usuário com todas as permissões, eu vou criar por aqui. Create super user, né? Então ele já pediu aqui o username, vou colocar admin. admin@admin.com, admin, né? E mandei ele salvar. Então eu já criei um usuário aqui, vou rodar o servidor, certo? E a senha vai ser admin. Então observem primeiro que a gente já tem aqui a questão de gerenciamento de grupos e de usuários, certo? Que eu disse para vocês que ele já traz. Se eu vier em usuários, eu tenho meu usuário aqui, né? Vou voltar, mas eu não tenho ainda os modelos que eu acabei de criar. Então eu tenho um arquivo aqui, veja como é tudo autodescritivo, vou fechar esses arquivos. Mas eu tenho um arquivo aqui chamado admin.py, né? Aqui, em que ele permite que a gente diga ao Django admin que a gente quer registrar esses caras, né? A gente quer lidar com esses modelos, certo? Então vou importar aqui na promotion type, não, né? O pilot ali às vezes brinca com a gente, né? Também não. Então, de modelos, category, port category. E agora eu vou dar um admin.site-register promotion tag e categoria, né? Estou dizendo que esses três caras eu quero manter aqui pela minha... Não criei um arquivo promotion aqui. É post, né? A gente poderia ter chamado de promotion, né? Vamos deixar post ali, não tem problema não. E aí eu troquei aqui para post, estou dizendo, olha, esses três caras eu quero manter aqui no meu painel administrativo, gerenciar eles. Atualizei a página, já apareceu aqui o nome do meu app, promotions, né? Esse cara daqui. E aqui os modelos que eu vou gerenciar. Observem que aqui eu tenho já o painel completo, né? E tudo funcional. Há um problema que não é um problema, mas que a listagem, observe que diferente de usuários, que está listando aqui, ó, nome do usuário, e-mail, aqui ele está listando a Category Object 1, Category Object 2, a gente vai saber o que é isso, né? Quem é o categoria A que eu criei, quem é o B, né? E de onde está vindo isso? Se eu vier aqui no super, né? Vim aqui na classe categoria, ela está herdando de model. Se eu vier aqui em model e procurar o str, olha o que ele está me retornando aqui, né? Justamente a primary key, né? Dentro do parêntese, o nome da classe, né? A category, certo? Então a gente vai sobrescrever esse cara, né? Para ele não mostrar aqui justamente, pegar o nome da classe e jogar aqui na postagem S, aí ficar category object, pegar o self pk que é a primary key e jogar aqui entre parênteses e ficar 1, 2. A gente não quer isso, né? Então eu vou dizer que eu quero que seja exibido o nome da categoria que a gente cadastrou. Vou atualizar e aí já está a categoria A e B. Façam isso para os outros modelos, aí fica para vocês, né? Tanto para tags quanto para posts, certo? A gente atinge aqui o objetivo, dessa aula ficou um pouco mais longa do que eu esperava. Na próxima a gente vai pegar esses posts que estão no banco de dados da gente, que a gente já pode cadastrar, né? Não cadastrei aqui, a gente cadastra depois.
uh, e exibir eles, juntamente com as tags que estão relacionadas a eles, certo? Então a gente se vê na próxima. Um outro cara importante é o Django Debug Toolbar, porque a gente vai ver que dependendo da maneira que eu faço, né, a consulta do RM, a consulta que eu vou fazer lá no banco de dados, vou chamar o banco uma vez, vou chamar duas, vou chamar 10, vou chamar 100. Né? Então a gente também vai começar a melhorar nossas queries, né? Então a gente se vê na próxima.